Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui pro nosso primeiro episódio semanal sobre NBA. Vai ter outro no final da semana também, na quinta-feira, mas aqui a gente começa nesse ponto que a temporada tá exatamente na metade, uma boa hora pra gente começar a analisar algumas coisas. Aqui comigo no programa de hoje, o meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers. Eu e o Gui faremos os nossos prêmios individuais da primeira metade da temporada. A gente não tá aqui tentando prever quem vai vencer o prêmio. O objetivo aqui é, se fosse o voto hoje, quem que a gente escolheria para os principais prêmios: jogador que mais evoluiu, melhor sexto homem, treinador do ano, calouro do ano, defensor do ano e MVP. Gui, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes, podcast Splash Brothers, que lançou um episódio nessa segunda-feira. Depois de terminar o podcast Cara dos Esportes, vai lá e escuta, que tá disponível em todos os agregadores, no YouTube também. Gui, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Prazer voltar aqui contigo, Gabs. Fazia tempo que eu não vinha. Acho que eu participei no começo da temporada. Desde então a gente não tinha falado mais aqui ao vivo, né? Conversamos bastante nos bastidores e tudo mais. Falamos mal do Leonardo Paglioni. Com a sua audiência, fazia tempo que eu não estava aqui presente, então prazerzaço estar aqui contigo. Como eu já brinquei com você outra vez, que meu filho te acompanha no TikTok e tudo mais, então é uma forma também de eu estar conversando com o meu pequeno Pedro aqui. Se ele estiver presente ouvindo, um abraço para ele. Eu dos Taniguchis eu sou mais fã do Pedro, porque eu sei que ele me segue lá no TikTok. Mas um ponto importante antes da gente entrar nos nossos votos: quinta-feira estarei ao vivo na live do podcast Splash Brothers. Vou deixar o link pro canal do podcast Splash Brothers na descrição. Você já vai lá, se inscreve. Quinta-feira, que horas, Gui? Ia chamar ele não. 8 horas da noite. 8 horas da noite estaremos ao vivo. Então, 8 da noite. Eu vou postar o link lá quando chegar a hora, mas já se inscreve lá no canal, liga a notificação, aquela coisa toda. Estaremos lá conversando sobre basquete. E vamos conversar sobre basquete aqui, né? Antes, deixa 5 estrelas se você estiver escutando no Spotify. Se inscreve no canal se você estiver no YouTube. Deixa, sei lá, liga a notificação, se inscreve em seja qual for o aplicativo que você esteja escutando. Aqueles recados de praxe. Vamos falar dos prêmios. A gente vai deixar o MVP, spoiler alert, o MVP pro último, né? Pra segurar a audiência. Pera. Vamos começar com o Most Improved Player, Gui. O que você acha? Podemos. Esse ano a gente tem bastante prêmios que estão em aberto, né? Verdade. Normalmente a gente vê alguém se destacando bastante. Acho que todos os prêmios aqui há alguma discussão que a gente vê em aberto sobre um nome ou outro. Eu começo falando, Gabs, ou você quer passar? Tem alguns prêmios que eu acho que os finalistas já estão bem destacados dos demais, mas o grupo ali, entre esse grupo de finalistas, eu acho que tá bem disputado. Do terceiro ao primeiro, a gente vai fazer top 3 em todos eles, menos o MVP, que a gente vai fazer um top 5, porque é assim que o pessoal vota nos prêmios lá na NBA. Guilherme Taniguchi, qual o seu top 3 para Most Improved Player nesse momento? Aquilo que você falou, eu fiquei bem em dúvida nesse prêmio aqui, mudei algumas vezes, mas pensando na história, eu fui de Scottie Barnes na terceira posição, Tyrese Maxey na segunda, e esse eu fiquei bem em dúvida se seria o segundo ou não, quase coloquei ele em primeiro, mas fui na primeira posição com o Alperen Sengun, do Houston Rockets. Acho que a liderança que ele tem tido nesse ataque e pela melhora defensiva que ele teve ao longo da temporada passada para essa, me fez ver ele como o principal jogador ofensivo, o jogador que mais evoluiu, o principal destaque ofensivo desse Houston. É bem parecido o meu top 3. Eu tenho um jogador diferente, que é o meu terceiro colocado. Eu coloquei o Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers. Eu fiquei bastante em dúvida entre ele e o Scottie Barnes, porque eu acho que o Scottie Barnes ele evoluiu de um bom jogador para um All-Star. O Tyrese Haliburton, ele se tornou um All-NBA, provavelmente vai ser segundo ou terceiro time. A questão é que ele tava jogando num nível parecido no ano passado, ele evoluiu, só que ele se machucou, né? Ele não teve a temporada inteira. Esse ano ele tá tendo. Eu fiz seleção ao NBA recentemente
lá no Instagram, no TikTok. Ele foi o meu segundo time All-NBA, então eu dei um pouquinho de vantagem pro Tyrese Haliburton. Meu segundo colocado é o Alperen Sengun, do Houston Rockets. Meu primeiro colocado é o Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers. Acho legal você citar esse ponto da defesa do Sengun, que, claro, tem muito a ver com a chegada do Ime Udoka, apesar do Houston Rockets estar caindo um pouco de rendimento, mas você não espera que o Houston Rockets tem, se não me engano, top 10, top 12 em rating defensivo na temporada. Não é algo que você esperaria de um time com o Sengun de pivô, né, até a última temporada, porque, queira ou não, o pivô tem que ser a âncora defensiva da equipe, né? E o Sengun, a gente não pensava nesse cara, ele evoluiu, ele ainda não é o cara mais móvel lateralmente, mas o jogo ofensivo dele evoluiu, o jogo defensivo dele evoluiu. E eu dou uma pequena vantagem pro Tyrese Maxey, porque pra mim ele é outro cara que, assim, se a gente faz as 3 seleções ao NBA, ele poderia ser terceiro time, ele vai ser All-Star, e os 76ers tem uma legítima dupla de estrelas no seu time, graças a essa evolução do Tyrese Maxey. Bem, começando do ponto da tua terceira posição, Gabs, eu até fiquei em dúvida se colocava o Haliburton aqui ou não, porque eu acho que ele já até superou um pouco a discussão do MIP. Se a gente for pensar na disputa efetiva de um prêmio individual, acredito que ele esteja na disputa do MVP. Eu não coloquei ele no top 5, mas fiquei bem em dúvida em colocar na quinta posição. Acho que se a gente fosse olhar 7, 8, inegavelmente ele estaria nessa disputa. Mas quando a gente olha os números, de fato, ele é um jogador que evoluiu muito. Não só isso, né? Você falou do ponto da lesão, e o Pacers ano passado caiu muito após a lesão dele. Mas esse ano o Pacers deu um salto de qualidade, muito por conta dele aqui. Quando a gente fala do Maxey, eu também fiquei um pouco na dúvida, porque é o que você falou. Hoje, se os Sixers têm mando de quadra, e acho que ninguém aqui, poucas pessoas apostavam numa disputa dos Sixers ainda nessa posição, se deve ao Maxey. Então esse é um ponto importante para a gente analisar o jogador. Obviamente a saída do Harden se deu muito pela evolução do jogador aqui, então acho que mais merecido do que essa discussão, mas eu sempre tento olhar esses prêmios para a questão do destaque, de conseguir se tornar a principal força do time, principalmente olhando o ataque. E nesse sentido, eu fiquei muito com o Sengun. Você falou de um ponto importante, mas só que eu vou além na questão da defesa do Sengun. Acho que a gente não via ele de titular nos últimos anos, muito por conta da defesa, por conta da sua falta de mobilidade. Esse ano ele evoluiu, e por conta disso o Rockets conseguiu colocar ele de titular. Ele ainda tem muitos problemas, mas você vê ele já mais rápido. Eu acho que o combo aqui, não só físico, técnico e tudo mais, números fez com que eu fosse com o pivô turco. E sobre o Scottie Barnes, ele deu o salto esse ano que a gente achava que ele ia dar no segundo ano dele, né? Ele tá com média de 20 pontos, que é 5 pontos a mais do que ele teve na temporada passada, 8,3 rebotes, 5,7 assistências, né? Meio que o faz tudo ali desse time do Toronto Raptors, um cara também excelente defensor. Tá arremessando bem de 3, inclusive, 36,7, que era o grande ponto negativo dele como prospecto. Eu sei que você se liga muito em draft, né, Gui? Era um ponto bem negativo. A questão é que o resto do time tá numa transição, né? Então, o time dos Raptors não é tão competitivo assim. Então, ali, na hora de escolher o terceiro, eu reconheço. Se você coloca o Barnes na frente, eu acho muito justo dizer que o Barnes deu um salto maior. Só que talvez o Haliburton deu um salto menor. Quer dizer, talvez não, deu um salto menor, só que num time muito mais competitivo, né? Então eu valorizo isso mais do que, um pouco mais do que o Scottie Barnes. Do Scottie, só para fechar, eu concordo contigo, e eu fiquei um pouco na dúvida também em relação até ao Kobe White nessa posição, mas em relação ao Scottie, porque claramente o Raptors mudou essa temporada e deu um protagonismo muito maior pro Scottie. A gente via o Siakam com esse papel nas últimas temporadas. Essa temporada foi do Scottie consideravelmente, então por isso também acho que os números dele evoluíram, e acho que a troca do Siakam aconteceu até por isso. Vimos o Scottie Barnes aqui, ele deu conta do recado de ser nossa principal peça da franquia, o futuro é dele, vamos deixar o Siakam sair para até dar mais protagonismo pro terceironista.
o Kobe White é um pouco mais recente, né? Ele cresceu depois da lesão do Zach LaVine. Eu acho que ele pode chegar, ele pode entrar nessa conversa também, né? Mas eu acho que ele fica um pouco abaixo desses. Melhor sexto homem agora, né? O primeiro cara que vem do banco. Gui, qual o seu top 3 para melhor sexto homem nesse momento? Esse também, eu fiquei bem na dúvida da primeira posição, porque eu acho que individualmente talvez ele não tenha os principais números, mas eu acho que na questão coletiva ele é fundamental. Então fui de Ben Mathurin, do Pacers, Tim Hardaway, que acho que seria a minha escolha aqui, se a gente fosse olhar só os números do jogador, mas eu acho que o impacto do Malik Monk dentro desse Sacramento Kings, individualmente, coletivamente, é fundamental para o Kings estar na posição que está, então por isso que eu fui para o Monk como destaque aqui desse prêmio. Esse a gente ficou bem diferente. Eu vi um nome que a gente concordou, eu coloquei o Malik Monk na segunda colocação. Ele era o meu voto antes da temporada começar. O Kings, eu ando um pouco desanimado com o Kings, né? Porque é um time que, em termos de campanha, talvez não tenha caído assim muito em relação à temporada passada, mas desempenho eu acho que não deu a evolução e talvez um passo para trás, né? Mas ainda assim o Malik Monk tá jogando muito bem. Terceiro colocado, eu sei que ele não vai vencer esse prêmio. Ele não é o tipo de cara que é reconhecido para sexto homem. Eu coloquei o Naz Reid, do Minnesota Timberwolves. Mas é um voto cult, né? É um voto cult. É um voto legal. Ele faz muita coisa importante para esse time vindo do banco. Só que, historicamente, o sexto homem é o Jamal Crowder. O Jamal Crawford, né? O Crawford. Eu confundi. Eu falei Jamal Crawford, eu pensei no... Caramba, o jogador do Milwaukee Bucks agora. O Crowder, Jameson Crowder. Jameson Crowder é o wide receiver, nem Scott quando convém. Não, enrolei tudo. Mas Lou Williams, esse tipo de cara. Eu falei Ty Lue. Aí, ó, tamo bem, né? Mas o Naz Reid é um excelente defensor que tá arremessando bem de 3, que ele pode jogar tanto do lado do Towns quanto do lado do Gobert. Ele é meio que a arma secreta que faz esse frontcourt do Minnesota Timberwolves funcionar. Por isso eu coloco ele na terceira colocação. E na primeira colocação eu coloquei o Bogdanovic, o Bogdan, né? O do Atlanta Hawks, que pela primeira vez em algum tempo tá saudável, né? Ele costuma lidar com muitas lesões e eu acho que o problema dele aqui pra ser número 1 é que se essa troca do DeJounte Murray se materializar, ele provavelmente passa a ser titular, né? Ao lado do Trae Young, então aí ele provavelmente atingiria os jogos ali de titular, que impediria ele de concorrer ao prêmio. Mas de todos os prêmios que a gente vai falar, eu acho que é o que tá mais aberto e se evidencia pela diferença de nomes aqui que a gente tem. O Ben Mathurin que eu citei também deve entrar nessa condição, agora com a saída do Bruce Brown. Ele deve voltar a ser titular. Mas eu fiquei bem em dúvida ali, na verdade eu tinha até colocado, quando você falou que seria top 3, o Bogdan, depois eu mudei. Nem foi muito por questão dos números, nem refleti muito nesse sentido, é porque eu vi pouco o Hawks esse ano. Aliás, quem viu muito, né? Torcedor do Hawks. Nem o Trae Young viu muito. Então, aí eu pensei nisso, eu falei, putz, eu não vi tanto o Bogdan, os números são interessantes, ele tá nas odds aí, mas não sei se tô tão confiante assim, acabei mexendo. Mas o Bogdan, muita gente tem colocado ele no top 3 também. Eu acabei mudando porque vi pouca coisa do Hawks esse ano. Mas o Naz Reid é um nome que eu fiquei também bastante em dúvida, porque é um pouco do que você falou. Quando a gente olha os números, até de maneira geral, muita gente às vezes até compara ali, talvez o time deveria trocar o Karl Anthony Towns, porque os números é bem parecido assim, o que cada um faz, percentual de aproveitamento, números totais e tudo mais. Mas é um nome que é um pouco do que você falou. Acho que não é tradicionalmente quem a gente vê naquela posição. Eu acabei descartando um pouco nesse sentido. Eu não tô falando os odds aqui de apostas, porque tô esperando um site de aposta colocar a proposta. Eu ia usar um termo mais chulo, né? Mas colocar a proposta na mesa aqui pro podcast Cara dos Esportes. Tenho conversado com alguns, tem prospectos interessantes, então se você quiser esse
esse edge aqui, orgânico, falar das suas odds, do seu site de apostas aqui no programa, contato@caradosesportes.com. Vamos conversar. Treinador do ano. Treinador do ano é um prêmio bem interessante também, que eu acho que tem 2 favoritos grandes nesse momento, e aí a ordem você define. O meu voto, o meu top 3 para treinador do ano nesse momento tem o Ty Lue, do Los Angeles Clippers, na 3ª colocação, Chris Finch, do Minnesota Timberwolves, em 2º, e o Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder. Pra mim, Daigneault e Finch, se você inverter, pra mim, eu acho que vai de preferência. Os dois levam seus times a ali tá uma vitória de diferença, se eu não me engano, da última vez que eu olhei, do Wolves na frente pro Thunder em 2º. Os dois têm pontos fortes, não são 2 times de 1 ao 5 óbvio, fácil de encaixar, e os dois estão funcionando. Eu dou uma pequena vantagem pro Daigneault, porque eu acho que ele tem um time um pouquinho menos tradicional ainda do que o do Minnesota Timberwolves, né? Com o Chet Holmgren, com os 2 armadores, e enfim, não tem a figura do pivô tradicional. Mas se você me falar, o Chris Finch é o número 1, não vejo problema nenhum. E o Ty Lue, assim, se você me falar, pô, é mais mérito do Harden, do Paul George e do Kawhi se encaixarem, eu acho ok, mas ainda assim o Ty Lue pegou 3 estrelas ali que eu achei que ia ser um desastre jogando juntos, e é o melhor time da NBA desde o início de dezembro, né? O Ty Lue, pra mim, é um excelente treinador, ele sempre consegue, acho que parece que a especialidade dele, né, encaixar esses times com vários jogadores assim de max e outros jogadores ali mais de contrato mínimo e tal. E eu coloco ele na 3ª colocação. Qual que é o seu voto, Gui? Começando no topo, Gabs, eu inverti. Eu fui do Chris Finch aqui na 1ª posição, porque concordo quando você fala que talvez o trabalho ali do Daigneault teve algumas situações ali não tão ortodoxas, mas quando a gente vê... Aqui também o meu voto, eu preciso confessar que eu não olhei só esse ano, tá? Acho que quando a gente olha um trabalho mais completo do Chris Finch, tava até lembrando esses dias, olhando a estatística do Anthony Edwards, quando ainda era o antigo treinador, o Chris Finch chega na metade da temporada, os números explodem com o Anthony Edwards, sendo treinado pelo Finch. Até então, ele era muito mais um spot shooter com o antigo treinador, que eu até esqueci o nome. Teve a questão do Gobert e do Karl Anthony Towns, que foi um ajuste que demorou 2 temporadas, basicamente, para funcionar na plenitude. Tudo bem que o Cat, ano passado, teve lesões, ficou bastante tempo fora e tudo, mas ainda tinha a questão de perder a mãe por Covid, então é uma questão mental importante. Mas acho que quando a gente vê essas situações, principalmente das Torres Gêmeas, era algo que a NBA vinha num caminho totalmente contrário. Eu duvidava muito do sucesso. Ano passado eu critiquei bastante essa troca. Quando a gente vê esse ano, a gente vê que deu certo. Então, acho que nesse sentido, até indo pelo que você falou, acho que a questão de não ser um trabalho tão ortodoxo, eu consigo ver o Finch justamente por esse aspecto ali. Obviamente, tem pontos e prismas diferentes, mas eu acabei indo nele. Mas, obviamente, o Daigneault faz um grande trabalho nesse sentido. Na 3ª posição, eu fui com o Jamal Murray. Acho que o Magic caiu um pouco nessas últimas semanas. Estava até brigando pela 5ª, 6ª posição, hoje é o 8º. Mas quando a gente vê um time que tem um banqueiro como principal nome, tem bastante jogadores jovens, questão de 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás, quando fizeram a reconstrução, só estiveram lá embaixo. E a gente vê o salto desses jogadores individualmente, coletivamente. O Magic está nesse momento brigando por pós-temporada, é algo que também precisa ser considerado. Obviamente, o Ty Lue faz um grande trabalho. Como você falou, né? A gente vê as estrelas e é fácil, mas para quem viu o começo do trabalho ali com a chegada do Harden e vê a evolução hoje, obviamente que teve trabalho, teve dedo do treinador ali. Eu pensei no head coach do Orlando Magic, eu pensei no Houston Rockets também. Foi até o meu 3º colocado da última vez que a gente fez esse recorte, que inclusive foi com o Leonardo Paglione, né, seu companheiro de podcast. Eu coloquei o Emile Doka na 3ª colocação, mas o Rockets caiu de rendimento depois. O Magic caiu também, o Franz Wagner se machucou, né? Então,
explica bastante aí dessa queda recente do Orlando Magic, mas é uma disputa, eu ficaria muito surpreso se não for o Mark Daigneault ou o Chris Finch como treinador do ano. Eu vi gente colocando o Mazzulla, muito por ser o líder, né? Mas eu não acredito nisso. Eu não seria meu voto. Concordo contigo, eu ficaria surpreso, mas por ser o líder disparado, de ter uma vantagem, pode ter que alguém veja. Eu pensei no Nick Nurse também, que eu acho que é um... Eu colocaria o Nick Nurse na frente do Joe Mazzulla, pra ser bem sincero. Calor do ano, Gui, uma das disputas mais quentes, uma das melhores corridas recentes e... Pra mim é fácil. Depende... Tem a sua questão filosófica, né? Se um certo jogador do Oklahoma City Thunder deveria concorrer ou não. Mas a verdade é que ele vai concorrer, então a gente tem que considerar ele. Mas, Gui, quem que é o seu top 3 pra calor do ano nesse momento? Eu acho que é legal ele concorrer. Eu nem teria essa discussão. E se existe, é até legal ter essa discussão esse ano. No sentido de não ter discussão sobre, porque claramente o Chet Holmgren faz esse prêmio ter alguma graça. Porque se não fosse ele, a gente ia ter um único nome solo ali. Obviamente, o Jaime Jaquez é um grande prospecto. Tristeza pelo seu Monty Williams, que obliterou qualquer chance do Ausar Thompson. Pra mim, ele tava na disputa ali no primeiro mês de temporada. Não sei, a gente vai abordar. Mas como é que fica o seu top 3? Do 1 ao 3. Vamos lá, já comecei a desvirtuar aqui. Jaime Jaquez, Chet Holmgren na segunda posição. Eu acho que o Chet, nesses últimos 10 jogos, perdeu um pouco de eficiência, perdeu um pouco da sua capacidade de pontuação. Até ali, há um mês atrás, eu tinha o Chet na primeira posição, mas Victor Wembanyama, nesse mesmo período, cresceu muito. Curiosamente, no momento que ele vira pivô do time, ele evolui de uma maneira absurda. Acho que hoje ele está na minha primeira posição. Eu tenho o Jaime Jaquez na terceira colocação e eu inverto o 1 e o 2, mas eu acho que, pra mim, tá empatado. Victor Wembanyama na segunda colocação, Chet Holmgren na primeira. O Chet, a vantagem dele é que o nível de exigência dele é maior por ele estar num time competitivo, né? Então, os erros dele pesam muito mais contra do que os erros do Wembanyama. O Wembanyama, ele pode arremessar 30 vezes e, quem que vai arremessar nesse time dos Spurs, né? E ele pode, basicamente, ele não tem a mesma pressão do Chet. O Oklahoma City Thunder é um time que tem a pressão de expectativa de chegar nas finais da NBA, talvez, né? O Wembanyama não tem esse peso. Mas concordo que essa vantagem era muito maior um mês atrás, né? O que o Wembanyama cresceu jogando na posição de pivô, né? É um absurdo e a eficiência dele melhorou e todos os números dele basicamente melhoraram. Assim, individualmente, quem tá tendo a temporada melhor é o Wembanyama. Mas eu acho que esse prêmio tem que levar um pouco mais a questão do impacto e da competitividade. E me impressiona mais o Chet Holmgren fazer o que ele está fazendo num time que briga pela melhor campanha da Conferência Oeste do que o Wembanyama, que é literalmente o pior time da conferência. Não que seja culpa dele, obviamente, mas esse fator eu acho que a vantagem é muito grande pro Chet. Até por esse sentido eu voto no Embi, viu, Gales? Porque a gente vê dois jogadores que têm perfis parecidos em termos de necessidades, com e sem a bola. E aí, nesse sentido, o OKC consegue potencializar muito mais o Chet. Obviamente, ele tem uma limitação em termos de chutes. Ele não vai ser, concordo contigo, talvez vai ter jogos que ele não vai nem ser a segunda opção. J-Dub pode ser o segundo jogador que mais arremesse, pode ter situações que seja o Josh Giddey. Há mais nomes aqui nesse sentido para finalizar jogadas. Então o Chet precisa conquistar o espaço dele ali, precisa ter bons aproveitamentos para conseguir seu espaço. Mas, por outro lado, o time do OKC tem muito mais chance de colocar o Chet em posições melhores de finalização da jogada. A gente vê coisa de um mês e meio atrás no San Antonio, foi um momento que eu falei pro Léo, e era verdade. Eu parei de ver o San Antonio naquele momento como torcedor, porque eu não aguentava mais ver o Zach Collins batendo bola, fazendo handoff pro Jeremy Sochan chutar de 3, pelo amor de Deus. E você vê a dificuldade que muitos desses caras têm para colocar o Embi em situações fáceis.
Se fosse o Josh Giddey, que hoje é a quarta opção ofensiva do time em San Antonio, talvez o time ia estar muito mais avançado em termos de produção, ou o Embiid estaria em condições muito melhores. O time do San Antonio tem pouco talento. Acho que hoje, em termos individuais, é o pior time da liga. E aí, nesse sentido, ainda ver o Wembanyama conseguir produzir pontos, cestas fáceis, muito por movimentação dele, faz eu crer que ele estaria na frente, na minha opinião. Mas, obviamente, eu entendo totalmente o cenário e colocaria o Chet nessa posição. O Wembanyama tá sendo o que a gente esperava, né? O problema é que o time dos Spurs tá sendo pior ainda. A expectativa já era baixa, mas ainda assim tá superando negativamente a expectativa com esse time dos Spurs. O time só tinha... Só cresceu, basicamente, o Wembanyama e conseguiu piorar da temporada passada pra essa. Nunca vi isso. Verdade. Defensor do ano. Qual que é o seu top 3 pra defensor do ano nesse momento? Olha, esse prêmio eu já achei que foi mais fácil em algum outro momento. Esse ano, acho que... A gente falou lá atrás que, talvez todos os prêmios teriam 3, esse eu só vi 1. E tive bastante dificuldade de preencher ali as demais estatísticas. Pensei em ser ousado, não fui ousado. Ser ousado seria talvez colocar Chet, Wemby ou até mesmo Derrick White aqui no prêmio. Mas fui tradicional, não fugi muito dos nomes badalados ali. Anthony Davis, Bam Adebayo e pra mim hoje o prêmio indiscutivelmente é do francês Rudy Gobert. Cara, eu pensei no Derrick White também, mas aí eu lembrei que eu fui crítico da escolha do Marcus Smart 2 anos atrás, aí eu achei que ia ser um pouco de hipocrisia da minha parte, mas o Derrick White pra mim é o melhor defensor do time que tem uma das melhores defesas da NBA, né? Então é um cara que eu considerei. E o meu top 3 é o mesmo, muda uma posição, eu tenho o Ben Adebayo na terceira colocação, Anthony Davis em segundo e o Rudy Gobert em primeiro. Gobert que voltou a ser o Gobert do auge do Utah Jazz, né? É impressionante o quanto que ele altera o plano ofensivo de cada time, né? Ele é um dos melhores protetores de aros da história da NBA, né? Acho que ele tem várias outras limitações e tal, ele não é o cara que mais querido, mas eu imagino um dia que ele se aposente, a gente vai olhar pro que ele fez como jogador e a gente vai pensar, ele foi um dos melhores defensores da história da NBA, um dos melhores protetores de aros que a gente já viu. O Anthony Davis, ele conserta tudo nessa defesa dos Lakers, né? É uma boa defesa porque ele tá ali. Eu acho que é meio que aquela peça que você tira e desmonta tudo sem ele, né? E o Ben Adebayo acho que dá pra dizer o mesmo no Miami Heat. Ele não é o protetor de aro que esses dois são, o Gobert e o Davis são, mas a versatilidade dele é muito maior, ele pode marcar qualquer posição em quadra e ele é a âncora defensiva desse time do Miami Heat. Pra mim é um top 3 assim que eu acho bem um pouco destacado. O Derrick White eu pensei em ser usado como você, mas não consegui chegar lá. Não sei se tem algum outro nome que você considerou. O Derrick White é aquela coisa também, né? Pra gente votar nele, a gente ia ter que justificar muito mais do que a escolha que a gente trouxe aqui, porque teria uma complicação ali, não é tão fácil assim votar em jogadores. O Wemby seria foda porque, o defensor do ano joga no pior time da NBA, é complicado, né? O Chet, eu também, aí o time já é melhor e tal, ele, em termos de stocks, né, que é roubos de bola mais blocks, né? Ele é um dos melhores e tal, mas acho que é isso mesmo. Defensor do... Um nome que eu fiquei em dúvida em colocar, mas aí como teve a mudança de temporada, ainda não vi o impacto dele em Nova York, é o OJ. Sim. O OJ faz uma temporada muito boa no Raptors. Ele vem ajudando muito nesse lado da quadra no Knicks, mas acho que ainda não tem materialidade para falar, é o cara que ia ser destacado nesse quesito. Justo. Ele é um excelente defensor de perímetro. MVP. Vamos falar do 5 ao 1 e depois a gente entra nas justificativas, Gui. Mas vamos lá. Qual que é o seu top 5 pro prêmio de MVP nesse momento? Top 5 com Luka Doncic, Jason Tatum, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Joel Embiid na primeira posição delas. Temos algumas diferenças. O meu quinto colocado é o Luka Doncic.
O meu quarto colocado é o Giannis Antetokounmpo. Terceiro, Shai Gilgeous-Alexander. Segundo, Nikola Jokic. Primeiro, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Uma coisa que eu digo, nesse momento não tem como não ser o Joel Embiid na primeira colocação. O que ele tá fazendo como pontuador. O meu medo é se ele vai ter os 65 jogos pra concorrer ao prêmio, né? Porque se não chegar a 65... Já perdeu alguns. Ele já perdeu alguns e você precisa desse mínimo pra concorrer ao prêmio de MVP, os prêmios individuais. Então, eu acho que é uma corrida do Embiid contra ele mesmo nesse momento, porque ele lidera com folga a NBA em pontuação, numa eficiência absurda, um grande salto como organizador desse ataque e uma temporada defensiva também muito forte. Então eu coloco a vantagem. E achei legal que você colocou o Shai Gilgeous-Alexander na frente do Jokic. Não é o meu voto, obviamente, mas não acho nenhum absurdo o Shai tá na frente do Jokic, porque o ano do Shai nos dois lados da quadra é fantástico. Aqui eu quis ousar. Obviamente, a gente pode discutir se foi uma ousada que faz sentido ou não, mas eu quis ousar muito por conta de uma variação, né? A gente viveu 3 anos aí, indiscutivelmente, com os dois na disputa ali do título. Pode-se discutir se o título do ano passado do MVP do Embiid foi justo ou não, da temporada anterior, enfim. Mas eu quis trazer um nome diferente aqui pra gente apimentar um pouco essa discussão. Obviamente, né, nesse momento, dependendo do recorte, isso pode mudar, porque a disputa tá bem apertada, mas o OKC tá na frente. Então esse foi o fator ali que me fez colocar na frente. Eu acho que quando a gente olha em produção ali, sim, de maneira geral, é bem parecido. Acho que o OKC tem até mais talento que o time do Denver. Eu não coloquei o Giannis porque eu acho que essa temporada do Bucks é meio confusa. Obviamente, eu acho que eu até falei isso no podcast dessa segunda. Quando a gente olha a produção, eu acho que o Giannis está na sua melhor produção da carreira. Em termos de eficiência, em termos de infiltração, em termos de pontuação. Eu acho que ele nunca teve tão refinado nesse sentido, mas o Bucks, a temporada do Bucks, apesar de ser um prêmio coletivo, um prêmio individual, o coletivo pesa bastante. Eu acho que o Giannis ainda não se acertou na defesa, principalmente. Ele que sempre foi um protetor de aro, ele ajudava muito o Bucks nesse lado da quadra. Ele tem uma defesa que em muitos momentos ele tá fora ali daquele, vamos dizer ali, o dunk spot, onde é que ele fica próximo do garrafão, marcando o perímetro. Ele tá marcando mais fora do garrafão, marcando mais a bola. Em alguns momentos ele tá sendo exposto. Então acho que nesse sentido eu tentei olhar o combo completo e o Tatum é o melhor jogador do melhor time, então não consegui deixar ele de fora, mas para mim o Giannis individualmente tem uma das suas melhores temporadas da carreira. Então, eu olhei essa situação toda que você descreveu da forma oposta. Eu vejo o Giannis com um fardo maior a carregar do que o Tatum, né? O Tatum tem um time melhor ao redor dele, e aí na definição do prêmio Most Valuable Player, jogador mais valioso, eu acho que esse time do Bucks está 4 jogos atrás do Celtics, é uma vantagem significativa, mas é um time bem inferior, né? E o Giannis, eu até acho que mais do que nos últimos anos, esse Bucks depende do desempenho do Giannis mais do que nas últimas temporadas, né? E ele tá tendo os melhores números da carreira. O Tatum seria o meu 6º colocado, colocaria ele ainda atrás do Doncic. O Doncic é foda, porque tá tendo os melhores anos, assim, em termos de eficiência, pontos, assistências, só que vai dar o prêmio de MVP pro 6º colocado na Conferência Oeste? É difícil, eu acho que ele merece estar na discussão. Mas o que impediu o Doncic, acho que, de ter um prêmio de MVP nessa altura da carreira, que é muito cedo, é mais cedo que a maioria dos jogadores na história da NBA chegaram nesse ponto, é que os times do Dallas Mavericks não foram tão bons, né? Eu acho que se tivesse um time um pouco melhor, que tivesse uma segunda, terceira melhor campanha, eu acho que ele podia estar mais alto no ranking. Só que é o prêmio do jogador mais valioso. Quão valioso você é se os caras aqui estão em primeiro, segundo colocado na conferência e você tá na 6ª, né? Eu acho que isso sempre acaba prejudicando o Doncic nessas disputas. Aquele negócio, ele entra por menção honrosa a maioria das vezes, né? Putz, individualmente ele é o vencedor do título em alguns momentos, ou seria top 2, top 3.
Porém, sempre tem um porém, é um prêmio, como eu comentei. Olha o individual, mas olha o coletivo também. Muita gente criticou a temporada do Westbrook lá do triplo-duplo, e ele foi quarto naquele ano no OKC. E todo mundo fala, não, mas pô, ele não liderou a equipe, não é o melhor time e tudo mais, então isso pesa demais. E por mais que a gente tente olhar um pouquinho com outro viés, em algum momento a gente é tragado de volta para a realidade da NBA, né? Então, nesse sentido, acho que o Doncic não tem muito como fugir. Eu fui na 5ª posição também muito por conta disso. Putz, é mais uma temporada fantástica dele. Não tem como não ter a menção ao Doncic. Então, por isso que eu coloquei ele. Mas concordo, assim, acho que Giannis, Doncic ou Tatum, a discussão que qualquer um dos três estariam ali flutuando nessas 4, 5, 6ª posição. Tirando esses nomes, eu não sei se tem algum outro que entraria, né? Porque aí você começa a ver caras em times de campanhas piores, tipo Kevin Durant, né? Pô, o Suns tá brigando pra ir pro play-in, né? É complicado. Um cara que não vai chegar no número de jogos necessários, mas que é um time que vai terminar a temporada com uma campanha muito boa, é o Kawhi, né? O Kawhi tá jogando nível altíssimo. Só que ele eu acho que não vale a pena nem considerar, porque qual a probabilidade dele terminar o ano com 65 jogos? E a gente já meio que pegou o bode do Kawhi, né? Todo ano é aquela questão de ir sendo poupado e não sei o quê. Acho que quando a gente não vê uma temporada concreta de 70 jogos, a gente vai sempre olhar com um pouco de receio pro Kawhi Leonard. Mas essa temporada é fantástica. A melhor dele desde o Raptors, sem dúvida. E poderia até ter a discussão se não é a melhor. Acho que você até fez ano passado fez um pouco do recorte, mais ou menos nessa altura, que ele tinha naquela eficiência do 50, 40, 90. Ele beira isso hoje de novo. Ele tem uma eficiência absurda. Esse ano, o ano do Raptors ou o último ano dele no Spurs, né? Que ele foi o terceiro para MVP. São as melhores temporadas regulares da carreira do Kawhi. Sim, então ele estaria na briga. Aquilo que eu comentei também no MIP. Acho que o Haliburton, individualmente, tem tido uma temporada nesse nível, mas é um pouco do que você comentou do Durant. É um time hoje que está um pouquinho mais para baixo, então nesse sentido acaba fugindo na discussão de prêmio, mas acho que individualmente ele tem uma das melhores temporadas. Ali, quando a gente olha a eficiência, assistências por turnover, coisas desse sentido, são números históricos. Então tem sido a graça desses prêmios. Defender um pouquinho também ajudaria, né? O Haliburton, né? Pior que no 15 ele como prospecto era bom defensor, né? Acho que ele pegou tanto gosto pelo ataque que... No Pacers realmente não tem sido isso, mas é isso. Esse foi o nosso recorte aí de metade da temporada. Quinta-feira, 8 horas da noite, estarei na live do podcast Splash Brothers lá no YouTube. Há quem diga que eu furei na última semana, e se alguém dizer isso... E na anterior também. Na anterior? A nossa primeira live, a gente tinha falado com você tinha que fazer a sua publi. A primeira realmente eu não pude, a segunda realmente eu furei, mas era um motivo justo, mas nessa estarei, se estiver vivo. Gui, brigadão pela participação. E até quinta-feira. Até quinta-feira, Gabs. Um prazerzaço gravar contigo mais uma semana aqui. Um prazer falar com seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado a todos que escutaram. Não deixe de se inscrever no canal do cara do Splash Brothers. Do cara do esporte também. Mas do Splash Brothers no YouTube, que vai estar na descrição aqui desse episódio. O podcast volta na quinta-feira com o episódio sobre NBA. Nessa terça para quarta, com um episódio sobre NFL, playoffs, final de conferência da NFL chegando. Então, até lá. Tchau!